Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Coração Sem Medo, do Itamar Vieira Júnior. Esse é o terceiro livro da trilogia lançada, começou com o Doutorado, depois Salvar o Fogo, e é uma trilogia que o autor chama Trilogia da Terra. Daí tu se pergunta, eu tenho que ler os outros para ler o terceiro? Seria interessante, assim, ó, dá para ler o terceiro sem ter lido os outros, mas seria interessante ler os outros, porque, bom, o meu favorito é o Doutorado, que eu acho que é uma unanimidade entre todo mundo que lê os três, mas é que personagens do Doutorado vão ser citados no Salvar Fogo e alguns também vão ser citados em Coração Sem Medo. Então, sim, a personagem principal, que é a Rita, ela é uma parente distante da Bibiana Belonísia. Quem leu o primeiro livro Torturado sabe o que eu tô falando. Então, dá pra ler, sim, o terceiro e entender, mas tu entende mais ainda se tu lê os outros, tu entende as referências. Então, eu vou começar a falar que conta a história da Rita. Rita Preta, vai ser o apelido dela, e depois eu vou falar por quê. E, tipo, conta a história dela. E ela é uma mulher que trabalha num supermercado. E ela tem três filhos: o Cid, mais velho, o Cainho e o Juca. E daí fala que também, tipo, elas são filhos assim de pais diferentes. Fala assim dos traumas, ela teve muito traumas na infância, principalmente porque ela perdeu os dois, ela tinha dois irmãos que eram gêmeos e que morreram numa enxurrada. E ela tem muito trauma porque a avó dela, Carmelita, ela nunca teve uma boa relação com a avó dela falava que era para ela cuidar dos gêmeos, e os gêmeos morreram, né? Isso fala logo no início do livro, então não é spoiler. Eles foram levados pela enxurrada e a avó fala que é culpa dela, né? Que ela que tinha que ter cuidado deles, dos gêmeos. Então ela tem esse trauma e também ela não se dá muito bem com essa avó Carmelita, que depois explica melhor porquê. E, tipo, ela cria os três filhos dela sozinha, né? Porque sem a ajuda do pai, eu acho que ela recebe a ajuda do pai do Cainho, se eu não tô enganada. Mas assim, tipo, ela briga bastante com o filho mais velho, o Cid, porque ele é um rapaz de 17 anos que não falta muita escola, mente bastante pra ela, e então ela tem essas discussões com ele, né? Do que ele vai querer fazer da vida, né? Pra ele estar andando talvez com umas companhias. E numa dessas brigas, né? E o filho dela, o Cid, que é uma coisa que vai permear o livro todo, o Cid acaba. Ela não sabe se ele fugiu, se ele desapareceu. Ele sai de casa e esse é o principal mote do livro, que é o desaparecimento e a Rita procurando o filho dela desaparecido, o Cid. Né? Então dá uma grande agonia, assim, tu vê ela procurando ele, procurando nos amigos, indo na polícia, a polícia fazendo pouco caso. E então o desaparecimento permeia boa parte do livro, né? E ela é que fala também em volta da mãe dela, que falava que a mãe dela também tinha desaparecido, a Mazé. E isso é uma coisa que fala no doutorado, bem rapidamente, que a Mazé tinha desaparecido e ninguém sabia o que aconteceu. E aqui explica o que aconteceu com a mãe dela, que eu não vou falar, que é bem interessante você ler e ver que ela pensava assim, que a mãe dela desapareceu. Um dia a mãe dela saiu que ia arrumar trabalho e desapareceu, nunca mais voltou. E tinha a Donana, que é a bisavó dela, eu acho, posso estar enganada, falava que tinha uma filha desaparecida que era a Mazé, né? Então, a Mazé é filha da Carmelita e a Carmelita é filha da Donana. E a Donana é uma personagem bastante importante no doutorado, né? Vocês não sabem por quê. Vocês vão ler para não saber por quê. Daí fala aqui de outras. Que ela tinha assim, tipo de briga com a avó dela, Carmelita, que a avó dela mandou ela trabalhar na cidade quando ela tinha 13 anos, como empregada doméstica numa casa de uma família.
E ela tinha 13 anos, então a infância dela foi cortada no meio, assim, e ela foi para aquela casa, e a mulher, a dona da casa, era Rita, e ela também. Daí, para não confundir, começaram a chamar ela de Rita a Preta, Rita Preta. Podia chamar assim de Ritinha, né? Porque ela era uma menina, uma criança, mas não, eles não queriam ter muita, assim, intimidade, chamar de Ritinha, eles chamavam Rita Preta. Daí ela ficou conhecida assim, todo mundo conhecia ela como Rita Preta. Rita Preta. E aqui fala também de outras coisas da vida dela, como por exemplo a violência obstétrica, quando ela foi ter um dos filhos dela, que eu não estou me recordando qual, ela sofreu violência obstétrica. Fala, isso é uma coisa que ocorre muito, né? Ocorre com muitas mulheres, né? Que elas assim que ela não estava conseguindo ter o filho dela por parto normal, daí o enfermeiro veio e apertou a barriga dela, depois pegou e subiu em cima dela, sentou em cima dela para ter o nenê, e isso foi uma violência obstétrica. Então ela é uma mulher que tem muitos traumas, né? E aqui mostra no livro a corrida dela para a procura desse filho, né? Tipo, dela se pergunta, será que ele estava envolvido com alguma coisa errada? Será que ele estava envolvido? Será que alguém levou ele para o caminho errado? O que será que aconteceu? Ela vai na polícia, ela tem a ajuda da vizinha dela, a Fátima, e ela ouve muitos rumores e boatos de que ele tinha sido levado pela polícia, ou ele tinha sido levado por outras pessoas, que ele estava com envolvimento com pessoas assim erradas, e ela começa assim essa procura. Ela tem um amante, eu vou dizer Jorge é amante dela, porque ela na verdade é amante dele, ele é casado. E isso é uma coisa que o filho dela, o Cainho, e o mais velho, o Cid, antes de desaparecer, eles julgavam bastante ela, né, por ela ter esse romance com esse Jorge. Eles são um homem casado, né, e daí ela tem a ajuda do Jorge quando ela ouve algum rumor de que tal lugar talvez tenha é um lugar de desova, porque a polícia não faz muito caso, né. Daí ela ouve falar que talvez que ela começa a colocar fotos do Cid assim na comunidade que ela mora, assim, em todos os lugares, assim, procurando ele, né? E assim, fotos. Daí ela ouve falar que os caras não estão gostando disso. Os caras são os, né? Daí eles não estão gostando disso e começam a ameaçar ela. Ela recebe uma carta com várias fotos de pessoas mortas, porque ela tá trazendo a polícia lá para a comunidade. Isso é uma coisa que os não querem, né? Então, tipo, esses caras começam a ameaçar ela, ela tem que sair da casa dela, ela, tipo, por um tempo, ela vai. E essa parte é bem interessante, que ela vai visitar lá onde a mãe dela nasceu, onde a Carmelita morava, para ver se a Carmelita. O que aconteceu com a Carmelita, avó dela, né? O que aconteceu com a mãe dela, e ela nessas andanças ela vai percorrendo vários lugares ali para tentar descobrir o que aconteceu com elas, e até que se os caras não estejam mais ameaçando tanto ela, porque dizem que, e a polícia também não estava gostando, porque dizem que talvez ele tenha sido levado pela polícia, né? Mas aí mandaram ela para fora, ela foi com os filhos dela morar em outros lugares, né? Para deixar a poeira baixar para poder continuar procurando, porque ela estava recebendo muitas ameaças, assim, tanto até da polícia, né? Porque ela falava, né, que a polícia fazia pouco caso, e também dos caras, né? Que talvez ele tivesse um envolvimento com os caras, que são os traficantes, né? E talvez ela estava aceitando, sim, que talvez ele realmente tivesse um envolvimento e que talvez tenha sido isso. Daí dá uma agonia que ela procura, ouve alguém falar, talvez em tal lugar ele tenha sido visto, talvez tenha tal terra que desovam pessoas, talvez tenha desovado lá, a polícia costuma desovar corpos lá, dela vai atrás, e é uma busca frenética, e ela é uma mãe incansável, assim, tipo, e mostra aqui que ela é, assim, muito batalhadora pelos filhos dela. Ela não é perfeita, e mostra aqui que
ela que ninguém é, que ela erra, que ela se arrepende muito de brigar com o filho dela, mas assim ela tinha que botar juízo nele para ele, que era importante ele ir para a escola e ser alguém, porque já era difícil foi difícil para ela, né, naquela casa em que ela trabalhou, que ela era uma criança, né, dormindo num quartinho. E daí então o que que ela faz? Tem uma parte aqui que ele até o autor cita que ela estava lendo o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e ela gostou bastante, que ela até se relacionou um pouco com a história. Achei bem interessante ele citar. Então, assim, eu não vou falar assim o que tem uma parte, o Cainho, ele gosta muito de escrever e de ler. E, tipo, ele escreve nos cadernos dele e tem uma parte que a Rita tá limpando as coisas e pega e joga fora os cadernos dele. Dele briga com ela, eles têm uma briga, uma gritaria. Ele diz que é culpa dela que o Cid foi embora. E eles brigam porque naqueles cadernos ele gostava de escrever, assim, ele escrevia assim também. É muito interessante que mais pro fim do livro ele escreve, chega a me emocionar na hora que eu li, ele escreve assim como seria a vida toda do irmão dele, o Cid, se ele não tivesse desaparecido, se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram, se não tivesse dado tudo errado, como seria a vida dele. E é muito bonita aquela parte que ele imagina como seria a vida do irmão dele, até ser idoso, até chegar a hora. E é bem interessante, né? Dele ficou muito bravo, né? Porque muita coisa ele ia ter que reescrever, né? Então, tipo, os cadernos do Cainho tem aqui no final, um capítulo dedicado só aos cadernos do Cainho, que é só o que ele escreve, o que ele acha que aconteceu com o irmão dele e como seria, ele imaginando como seria a vida do irmão dele se acaso, né, as coisas tivessem dado certo e não tivesse desaparecido. Bom, eu não vou falar assim se o que acontece, eu vou deixar porque vai ser um grande spoiler. Assim, se, o que aconteceu com ele, se ela encontrou ele. Mas vocês sabem que, como a vida real, nem tudo é perfeito. As coisas não acabam assim de maneira perfeita. Encontrou, assim, estou praticamente dizendo já. Mas assim, não, as coisas não são perfeitas assim como a gente quer. Então o livro é como a vida real, assim, tipo, que as coisas assim nem sempre vão dar tudo certo, tudo certinho. Então eu não vou falar se ela realmente encontrou o filho, o que houve com o filho. Mas tem um final muito bonito também, que ela reencontra uma ex-namorada do Cid. E eu não vou falar, né, mas tem um final bonito, né. Passa um tempo assim, né, de que ele tá desaparecido, o tempo passa e eu não posso falar mais no final, mas é um livro muito bonito, é um livro que quando tu termina tu fica assim abraçada, assim, pensando, nossa, como que o Itamar faz isso com a gente, como que o Itamar tem essas ideias, assim, tipo, é uma sensação que eu tive no doutorado também. Mas dos três, o meu favorito ainda é o doutorado, embora eu gostei bastante de Coração Sem Medo. Então fica a dica, vou mostrar aqui que eu tô lendo bem rapidinho aqui. Eu tô lendo A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, que é do Jorge Amado. Mas eu tinha lido um outro livro nesse meio tempo. Eu li As Boas Mulheres da China. Não fiz resenha ainda. Então era isso. Tchau. Se inscreva, dá um like.